Boa tarde a todos. Vamos falar hoje sobre o tema os caminhos que se abrem aos desencarnados. Uma das colunas, das 4 colunas do conhecimento gnóstico, é da filosofia. É uma filosofia profunda que nos leva a indagar, a perguntar de onde é que nós viemos, porque viemos, né? Onde estamos, porque estamos aqui e para onde iremos quando não estivermos mais aqui. Então são perguntas, questionamentos que nós fazemos em toda a nossa existência, profundamente. Então sabemos que nós estamos aqui agora, nesse espaço tridimensional, nesse instante, né? Hoje à noite, quando nós dormirmos, haverá um desdobramento. Uma parte fica nessa tridimensão e outra parte vai para a 5ª dimensão, para o mundo astral, a nossa parte anímica. Então, todos nós somos filhos do universo, do cosmo, e no cosmo todo ele, com sua pujança, resulta de apenas uma substância. Ele é formado de apenas uma substância, a substância protoplasmática. E essa substância tem os seus desdobramentos em três substâncias principais. Se desdobra na matéria, na energia e na luz. Então a luz é a mesma substância da energia e da matéria. Tudo se deriva da substância primordial, a substância protoplasmática. Então, dentro de nós tem um componente dessa substância que habita o espaço do infinito, que é a nossa mônada. E a mônada, que adveio do absoluto, ela se subdivide em subpartículas. Então, essa mônada, nas suas subpartículas, em nós temos a essência. A essência é o material componente de fabricação da consciência, através de nossas experiências, a alma. A consciência é a alma. Então, esta nossa consciência, ora ela está aqui na 3ª dimensão, se alojando no seu templo, que é o nosso corpo físico, e ora ela está nas outras dimensões. Então a existência é um período em que ela está aqui atrelada ao nosso corpo físico, enquanto estamos vivendo, apesar de sair à noite quando nós dormirmos, mas está atrelada pelo cordão do prata ao nosso corpo físico. E então quando nós morrermos, ela se desliga completamente aqui do plano físico e passa a viver nas outras dimensões. É isso que nós vamos ver hoje nessa nossa fala. Então, para onde é que ela vai quando nós morrermos? Então, para isso é importante nós sabermos o que é a morte, o que morre e o que não morre em cada um de nós. Então, como diz o venerável mestre Samael Aun-Weor em seus livros, a morte é uma operação matemática, uma operação de fracionamento, em que as partículas constituintes do nosso corpo vão se fracionando. Primeiro, então, o nosso corpo físico é o que morre, né? Desse fracionamento ele vai para um jazigo, ninguém tem dúvida disto. Também para lá vai o nosso corpo vital, e a personalidade fica por ali perambulando por alguns tempos. E então
a nossa essência, componente da nossa consciência, que é a nossa alma, é que vai ter um destino. 3 caminhos são possíveis para ela. Então, uma parte imediatamente após a operação morte, retorna num outro veículo físico para uma nova existência. Então é retorno imediato. Hoje em dia, devido às nossas condições, é esse caminho que se abre à maioria de todos nós. Isto é, ao partirmos, nós retornamos imediatamente, controlado pela lei de retorno e recorrência. Uma parte pequena da humanidade, isso no passado já foi bem mais presente nas pessoas, ao se desligarem do corpo físico, iriam para a 6ª dimensão para gozar ali umas férias. A 6ª dimensão é o mundo causal, corresponde ao Nirvana, então passaria ali uns tempos correspondente a seus méritos. Uma vez esgotado esse tempo, a pessoa teria que retornar também para cá novamente. Então esse retorno, ele é o retorno imediato, ou seja, demora um tempo correspondente às férias em que a pessoa tenha direito ali na 6ª dimensão. Então as férias ali é algo valoroso, porque está no mundo dos nirvanis, o mundo nirvânico, a 6ª dimensão. Está ali em férias e gozando férias. Todos nós sabemos da importância que tem as férias no nosso mundo de trabalho. Ela corre tranquilo, mas quando vai chegando o final, a gente começa a ficar preocupado que tem que retornar ao trabalho. Da mesma forma acontece em termos de retorno. Então este é o 2º caminho. E o 3º é quando já não se tem mais retorno, nem imediato e nem imediato. É quando se mergulha no abismo tritocósmico, nos mundos infernais, para sofrer ali a 2ª morte, como dizia Jesus Cristo, que é a morte da alma. O abismo tritocósmico corresponde aos mundos infernais, onde tem os 9 círculos da Divina Comédia do Dante Alighieri. Então, em síntese, nós temos esses 3 caminhos após a morte. Retornar imediatamente, se nós estamos dentro do ciclo de 108 existências a cada um de nós configurado. Essa altura do campeonato da 5ª raça raiz, raça ariana, já na sua idade de ferro, a maioria de nós já cumpriu esses ciclos. E atualmente nós estamos na 107ª, ou na 107ª, ou na 108ª existência. Então não há mais existências. Uma vez cortado o cordão de prata dessa nossa última existência, é preciso mergulhar ao abismo para ali cumprir o que está determinado para cada um de nós ao longo de milhares e milhares de anos, passar nesse tritocosmo, neste mundo inferior. Também já é raro nos dias de hoje, né, diz o Venerável Mestre Samael, o Venerável Mestre Abulu, as pessoas que têm ainda esse mérito, né, de tirar umas férias na 6ª dimensão. Então
E isto é atribuído às pessoas que têm muito Dharma, pessoas que foram muito boas, fizeram o bem para toda a humanidade. Atualmente são raras essas pessoas. Então fica a cada um de nós consignado mesmo o terceiro caminho. Então, no momento, né, desta operação matemática em cada um de nós, de fracionamento, vai ser processada por uma equipe de especialistas que trabalham na justiça divina, no tribunal de karma, que são os anjos da morte. Então eles fazem essa operação segundo o Venerável Mestre Samael, com seus trajes característicos, representando caveira, com aquela foice, etc., na mão, mas na realidade são anjos que estão por detrás daquelas vestimentas. São pessoas que fizeram, trabalhar os 3 fatores de revolução da consciência. Paralelamente a esse trabalho, que consiste a ele ao cortar o corte do cordão de prata, no momento que eles cortam, outra equipe de anjos, que são os anjos do raio do nascimento, já vão ligando este cordão à essência retornante, que vai retornar por uma nova matriz, destinada àquela pessoa que ainda tenha o retorno imediato ou o retorno imediato ou retorno imediato. Então são operações paralelas, operações de morte e de nascimento, que são feitas no mesmo tempo. Tudo isso é controlado pelo Tribunal do Karma, pela Justiça Divina, que é composta de 42 juízes, do qual o Venerável Mestre Rabulu é um desses juízes, e também a Venerável Mestre de Telantes, e é comandada pelo Anubis, que é o juiz supremo desta corte. Então tudo se passa a sabor desta corte, né, da Divina Justiça, e com a presença da nossa Mãe Divina. Nada é feito, não se desliga, não se corta o cordão sem que ela dê o consentimento. Então a Justiça Divina vai fazer esta operação mediante 3 julgamentos. Então somos submetidos a 3 julgamentos. O primeiro julgamento é quando então nós, na presença de todos, seremos julgados por nós mesmos. Dentro de nós tem uma partícula chamada Kaon, que é uma partícula anotadora, que anota tudo que nós fazemos de bem, de bom e também de ruim, de forma como disse Buda, né? 3 coisas não podem ficar escondidas por muito tempo: a lua, o sol e a verdade. Então podemos enganar a tudo e a todos, mas não iremos enganar a nós mesmos, porque vai ficar tudo registrado nesta partícula Kaon. Então, neste primeiro julgamento ainda não se corta o cordão de prata. No que consiste este julgamento? O que ocorre é que enquanto nós estamos existindo, na realidade nós estamos fazendo uma filmagem de todas as impressões recebidas ao longo de nossa vida. Então as impressões, elas entram, né, pelos nossos sentidos, impressões visuais, pelos olhos, impressões auditivas, pelos ouvidos, impressões alimentares, tactuais, etc, etc. Então,
as impressões vão sendo recolhidas e nós vamos fazendo um filme. Este filme, ao terminarmos este filme, que coincide com o fim da nossa existência, coloca o rolo, né, deste material de filmes, né, e lá vamos projetar de trás para frente, como antigamente, que eram os vídeos, né, passados de trás para frente. Ao terminar tinha que rebobinar. Então nós vamos projetar de trás para frente, de forma que vão aparecendo as últimas cenas de nossa existência e vai continuando, né, decrescentemente, até que se chegam as primeiras cenas de nossas existências, ainda quando éramos bebês. E assim que se passa o filme. Terminando a passagem, lá perante a justiça, enrola-se o carretel, né? Enrola-se o filme. Então foi feito o primeiro julgamento. Então, da mesma forma, vai fazer o segundo, só que esse filme, no segundo julgamento, passa-se mais lentamente, demoradamente, para que a pessoa se perceba melhor de detalhes que escaparam no primeiro julgamento. Da mesma forma, vai o terceiro, ainda mais lento, e ao findar o terceiro retrospectiva, né? Na primeira retrospectiva, não de trás para frente, então não corta o cordão de prata, nem na segunda. No terceiro é definitivo, é quando há a autorização da nossa Mãe Divina. Então os anjos da morte operam este processo, corta o cordão de prata e definitivamente ficamos ligados àquela dimensão, a quinta dimensão, ou superior ou inferior, de acordo com o nosso mérito, e não retornaremos mais por esse vale de lágrimas, né, se tiver cumprida os 108 existências a nós atribuídas. Então é assim que acontece. É levado em consideração nesse julgamento o livro, a balança e a cana. Na balança coloca-se do lado do bem, do prato do bem, as caridade, os 3 fatores que trabalhamos, o que fizemos com a humanidade de bom. E se esse prato pender for mais pesado, né, nós teremos dharmas. Todo bem que fizermos nos configura lá dharmas. E se o prato do outro lado for que mais pesado, fizemos muito mal, adquirimos karmas, temos dívidas. E isso retorna conosco tanto dharma quanto karma, para vivermos em forma de retorno e recorrência numa próxima existência, se ainda houver. E também tem um livro onde estão escritos ali pelo Kaon tudo que fizemos de bom e de ruim. Então haverá um veredito sobre isto. E a cana. A cana, ela é usada para o pessoal que conheceu os 3 fatores de revolução da consciência e praticou. Para quem não teve o conhecimento, nem se usa. Então traz-se a cana e o anjo pronuncia: cana vazia, tira-se o fogo, atira-se o abismo. Então isso é simbólico, elemento semiótico, né, de símbolo, insigno da cana vazia. A pessoa que não praticou a transmutação de suas energias seminais. Então a cana é seca, então só serve para ser queimada. Então essa pessoa é atirada ao abismo. Então são essas 3 coisas levadas em consideração. Tudo isto é um resumo, né, uma síntese de que nós vamos conhecendo nas próximas conferências.
E até aqui estas palavras, nossa, esperando que cada um de nós possa, a partir daí, trabalhar diligentemente para que no seu julgamento pese o prato das coisas positivas e tenha Dharma, que tenha o livro as partes boas, que sejam lidas as boas obras de cada um de nós, e que a cana esteja uma cana cheia, né? Uma cana com frutos, né? Para que tenha dado resultado na aplicação do segundo fator de evolução da consciência desse estudante, de cada um de nós, que é do Arcano ZF. Muito obrigado e até a próxima aula.